Meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu há poucos dias atrás. E qual é a minha intenção ao compartilhar com você essa visão? Eu, por mim mesmo, iria compartilhar, porque eu entendo que tem coisas que Deus mostra pra gente que não é pra gente às vezes falar com as pessoas, mas é pra gente estar orando e intercedendo. Mas como é uma coisa que envolve o nosso país, tem a ver com o nosso país, com figuras importantes da política do nosso país, eu não poderia deixar de compartilhar com você esse vídeo. É algo muito forte para mim, foi algo forte para mim, e nós precisamos, como filhos de Deus, como servos de Deus, estarmos atentos. Precisamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, porque é uma direção, uma ordenança bíblica, né? Porque, como nós sabemos, toda autoridade ela é constituída por Deus, isso lá em Romanos 13, e é também destituída por Deus no tempo certo. Mas então vamos lá, qual foi a visão que Deus me deu dias atrás, na madrugada, quando eu terminei de orar? Nessa visão, Deus me levava no Congresso Nacional, no Congresso Brasileiro, né, do nosso país, na Câmara dos Deputados, no Senado, isso aí você já sabe. Deus me levava lá, e nessa visão, Deus me mostrava o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, conversando em reunião com um homem, o qual eu não vi o rosto, mas um homem muito bem vestido a caráter, né, pela ocasião. E eu consegui ouvir perfeitamente o que aquele homem falava com Rodrigo Maia. E aquele homem estava muito nervoso com Rodrigo Maia, a ponto de deixar o Rodrigo Maia com medo também. Era um homem que tinha mais autoridade do que Rodrigo Maia e tinha autoridade sobre o Rodrigo Maia. Nessa conversa que eles estavam tendo, ele deixou bem claro, ele disse isso com muita fúria, de uma forma muito nervoso com o Rodrigo Maia. Ele se dirigiu ao Rodrigo Maia e disse: olha, você precisa de qualquer jeito tirar o Bolsonaro do poder. Você precisa fazer isso urgentemente. E o Rodrigo Maia, com muito temor, acatou as suas ordens, disse: sim, nós vamos tentar fazer isso, nós vamos fazer isso, né? E então o Rodrigo Maia saiu da sala de reunião e foi até um outro ambiente. E Deus me levou nesse ambiente, que parecia ser um ambiente muito incômodo. Eu só conseguia ver algumas chamas ao redor do Rodrigo Maia, algumas paredes, que a única luz que se refletia nessas paredes era a luz de um fogo que estava queimando ao redor do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia foi até este outro homem que tinha uma autoridade ainda maior do que aquele homem que tinha conversado com ele anteriormente, né? O Rodrigo Maia foi até este homem. O cenário que eu estava nesse segundo cenário era semelhante ao do inferno, pelo que eu entendi. E o Rodrigo Maia foi até esse segundo homem para pedir conselhos de que maneira ele poderia agir, ou como ele poderia fazer para tirar Bolsonaro do poder, né? Então, ali naquele momento em que o Rodrigo Maia estava tendo essa conversa com aquele segundo homem, que tinha autoridade muito maior do que o primeiro homem, e inclusive tinha autoridade sobre o Rodrigo Maia, era um ambiente tão tenebroso, tão incômodo, que o próprio Rodrigo Maia mal conseguia se mexer. A única coisa que ele conseguia mexer, mais ou menos, era com o seu rosto. E ali ele foi ouvindo os conselhos e as direções, orientações daquele homem de como trabalhar para derrubar o presidente, para tirar o presidente Bolsonaro do poder.
E aquele homem deu todas as orientações necessárias para que Rodrigo Maia trabalhasse, não somente ele, mas com aliados, para derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, por que eu estou compartilhando com você essa visão? Principalmente você que é cristão, nós precisamos nos unir em oração pelo nosso presidente, nós precisamos nos unir em oração pelo nosso país, pelo governo do nosso país atual, porque Satanás está furioso com esse atual governo. Agora me pergunte por que eu não sei lhe dizer os detalhes. Nós que conhecemos a palavra, nós sabemos o porquê dessa fúria. Nós sabemos. Então, cabe a nós cristãos, pastores, em primeiro lugar, estarmos atentos a isso e nos prepararmos mais em oração e em jejum, orarmos mais pelas nossas autoridades, começando pelo nosso presidente, para que Deus cumpra o seu propósito neste governo. Eu não estou aqui, primeiramente, defendendo o governo do atual presidente. Não é isso. Eu estou aqui compartilhando com você uma visão que o Senhor me deu para chamar a sua atenção, primeiramente, para a importância de nós estarmos orando. Nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos nos unir em um só propósito. Olha o que diz em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E continua o texto. Ou seja, estavam ali reunidos os apóstolos e outras pessoas. O que eles estavam fazendo ali? Orando por um só propósito. E nós já conhecemos essa história, nós sabemos qual foi a resposta que veio dias após essas orações. Então nós precisamos voltar hoje em dia a nossas atenções, nos unirmos em um só propósito e orarmos por esse propósito. Satanás não está satisfeito com a igreja, com a parte da igreja, e não está satisfeito com a atuação do governo em defender princípios, não de igrejas, de denominações, mas princípios bíblicos. E nós sabemos o porquê. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a estar mais atento, a se posicionar mais em oração pelo nosso país, pelo nosso governo, pelo nosso presidente e pelas demais autoridades constituídas. Se nós, como igreja, não agirmos em oração, Satanás vai continuar ganhando terreno, ganhando força e aos poucos entrando em nossas casas através de leis que corrompem o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar mais. Sabemos que é preciso que algumas coisas aconteçam para que se cumpra a palavra, mas nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficarmos de braços cruzados esperando o mal avançar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a ponto de querer nos oprimir de uma tal forma que venha tirar do nosso coração o desejo de estar com Deus, na presença de Deus. Fica aí o meu convite a você, fica aí a visão que eu tive, que o Senhor me deu e que eu estou compartilhando com você, e vamos orar pelo nosso país, pelo nosso governo, pelo nosso presidente, para que Deus guarde a sua vida, guarde as nossas vidas, e o mais Deus fará. Amém? Graça e paz, e Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus.